bom Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Amém. Bom Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja conosco, seja principalmente com o Rodrigo, que vai dirigir o estudo, e também com nós outros que vamos escutar, vamos ler, que nós possamos aprender um pouco mais. Amém. E que tudo que for dito possa ser útil na nossa vida, possa aumentar a nossa fé e possa produzir frutos, que possamos ensinar outras pessoas também. Amém. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse aí é o primeiro estudo da vida do Ricardão aí, né? Não tinha coisa mais complicada para começar. Esse é o início. Olha só! Começou bem, então. Tá vendo? Então, mais uma vez, né? Tem que começar para arrebentar mesmo. Ali era vai ou racha, né? Beleza. Nós estudamos essas últimas semanas Daniel capítulo 2. É o começo da profecia de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com a estátua. Cada material da estátua correspondia a um rei ou reino que surgiria depois da Babilônia. Vocês se lembram que a cabeça de ouro correspondia ao reino da Babilônia, o peito de prata é o reino que conquista a Babilônia, depois vem o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro, e depois tinha aquela pedra que era cortada sem auxílio de mãos, que representava a volta de Jesus. Nós analisamos essa profecia, e essa ideia é como se fosse esse círculo, é como se fosse um episódio de uma temporada de uma série. E aí, Daniel 7, que é o que nós vamos ver hoje, ele vai contar de novo a mesma coisa que foi contada no capítulo 2, só que ele vai expandir um pouco mais, e ele vai falar dos 4 animais. Então nós pegaremos a mesma coisa que foi falado da estátua, e aí vamos expandir a ideia da estátua. Vocês vão ver que os animais correspondem aos metais da estátua. O leão corresponde à cabeça de ouro, o urso corresponde ao peito de prata, e aí por diante. Só que a estátua, a história acabava nos 10 dedos dos pés. E Daniel 7, ele vai contar o que acontece depois dos 10 dedos dos pés. Depois tem Daniel 8 e Daniel 9 que vão aumentar ainda mais. Vão repetir algumas coisas e aumentar um pouco mais a história. Daniel 11 expande mais ainda. Ele conta mais detalhes super importantes e super complexos. Depois, Apocalipse 13, ele quase termina de contar a história. E Apocalipse 17 é o que finaliza para valer. Se a gente for analisar mesmo, na verdade, o Apocalipse 13, ele é o que complementa, né? O Apocalipse é um livro, é um formato de quiasma. Então, os capítulos mais importantes são do centro do livro. Os capítulos mais importantes são 11, 12 e 13. É como se fosse pegar de fora para dentro, é um negócio diferente que os hebreus tinham o costume de fazer. Então, nosso objetivo de hoje é estudar o Daniel 7. Nós vamos falar algumas coisas do Apocalipse 13, nós vamos falar um pouquinho do Apocalipse 17, um pouquinho do Daniel 11, e o entendimento vai crescer bastante a partir daqui. Primeiro, então, nós vamos fazer a leitura. Vamos ler o Daniel capítulo 7 inteiro. Peço que vocês prestem atenção nos detalhes. Vocês já sabem os detalhes que vocês têm que prestar atenção. Todos os símbolos que uma profecia traz são muito importantes. Então, primeiro objetivo nosso, a gente vai ler esse texto e a gente tem que identificar se esse texto é um texto literal ou se ele é um texto simbólico. Se ele for um texto literal, nós vamos interpretar tudo literalmente. Se ele for um texto simbólico, a gente tem que descobrir o que cada símbolo significa para poder interpretar. E a própria Bíblia é quem dá a interpretação desses símbolos. A gente não tem que adivinhar nada. Então, Daniel 7 é um capítulo muito legal. Ele fala de muitos eventos históricos que aconteceram muitos anos, centenas de anos. Tem eventos que aconteceram 2000 anos depois de Daniel. Então, são coisas que aconteceram muito depois de Daniel ter escrito. E são coisas que você pode comparar com a história e você vai verificar que tudo vai bater perfeitamente. É muito legal. Então, preste atenção nos símbolos, animais, mar, mulher, chifre, qualquer coisa que aparecer aqui é muito importante, né? Então, eu vou começar a leitura do verso 1, e aí eu peço que vocês continuem, tá? Quem puder ler, a gente vai seguindo direto até o final do capítulo, tá? Então, Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Aqui, com esses 5 versículos, a gente já consegue identificar. Isso aqui é um texto literal ou isso aqui é um texto simbólico? O que vocês acham? É um texto simbólico, né? Boa, Rafael. Por que que ele é um texto simbólico? É um leão que tem asas de águia. Isso é uma coisa que não existe na vida real. Esse urso, todos eles saindo do mar. E a gente vai ver que tem outros animais mais absurdos ainda, como a gente vai ver no verso 6. Quem lê pra gente? Acho que sou eu de novo ou mais alguém vai ler? Eu leio. Então Tem pode ir, Juliana. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse foi o mais absurdo até agora. Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E aí vem o verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse animal é tão estranho que ele não soube nem como descrever. Ele falou que ele era terrível, que ele era espantoso, tinha 10 chifres e dentes de ferro. 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, mais uma coisa diferente. Um chifre que tinha olhos e uma boca que falava. 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Emirades, e- emirades de mirades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Esqueci de desmutar o microfone. Então a gente está vendo uma cena de juízo. Está acontecendo um julgamento. E você vê aqui que são abertos livros, são os livros de registro das vidas das pessoas, como aparece também em Apocalipse 20. Alguém vai ler o 11? Pode deixar que eu leio. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Alguém leu o 13 pra gente? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui trouxe uma informação importante. Então, esses animais que a gente estava vendo na história, eles são realmente simbólicos. E esses animais, eles simbolizam reis. Aqui a palavra que aparece, a palavra para reis, ela pode significar tanto reis como reinos ou poderes. E a gente vai ver que, se você for analisar mais friamente, a gente não está falando de reis, a gente está falando de reinos. Mas isso aqui é uma informação bem importante. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal.
que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. En- Então, então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abalará a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Então aqui nós temos vários animais que saíram do mar. Esses animais tinham características específicas. Depois a gente vê que um dos animais ele se divide em 10 chifres. Depois desses 10 chifres surge um chifre pequeno que, embora fosse pequeno, ele era mais forte que os outros, que tinha olhos como de um homem, que falava blasfêmias. E a gente vê aqui que esse chifre ele começa a fazer várias coisas contra Deus. Ele profere palavras contra Deus, ele magoa os santos de Deus, ele muda os tempos e a lei de Deus, e ele persegue o povo de Deus por um tempo determinado. O objetivo principal dessa profecia toda, se nós formos analisar mesmo, não é mostrar para Daniel assim, ó, Deus, não é Deus mostrando para Daniel assim, olha, eu sei os reinos que vão suceder na Terra, porque eu sei todas as coisas, então eu vou te dizer quais são os próximos reinos para você saber e saber que eu falo a verdade. O objetivo dessa profecia é justamente identificar quem é esse chifre pequeno, quem é esse poder que é contrário a Deus, que persegue o povo de Deus, que muda a lei de Deus. Esse chifre pequeno, esse poder, ele é o mesmo que aparece em Apocalipse 13. A besta do mar e o chifre pequeno são o mesmo poder. É o anticristo. As pessoas ficam esperando o anticristo, as pessoas falam muito sobre isso nas igrejas, né? O anticristo vai vir como se fosse um filho do diabo, um homem que vai vir e vai fazer todas aquelas coisas. Será que é isso mesmo que a profecia está falando? Então, Daniel 7 tem como objetivo principal entender quem é o anticristo. E ele vai dando todos os reinos do mundo até a chegada do anticristo. E ele fala, o anticristo chegará, ele fará tais e tais coisas, com tais e tais características, e ele vai ser derrotado. A gente vai pensar que acabou, mas um dia ele vai voltar. Então, o nosso objetivo principal é entender quem é o chifre pequeno, que é o anticristo, quais são as suas características. Para alguém ser esse chifre pequeno, para algum poder, para algum reino, para alguma pessoa ser esse chifre pequeno, ela tem que ter todas as características. Se faltar uma característica, ou se uma característica não se encaixar, já era, não pode ser. Então, beleza. Daniel, achei que a gente tinha acabado o 26, ainda tem mais 2 versos. Quem lê pra gente, por favor? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. É engraçado como esse verso 28 ele é frequente na história de Daniel. A maioria das vezes ele tem visões e ele não entende o que está acontecendo. Ele viu literalmente animais saindo do mar, ele viu literalmente aquele juízo, mas ele ficou confuso sobre o que estava acontecendo. Isso é muito recorrente no livro de Daniel. E é interessante que muitas das coisas que estão em Daniel, a gente só consegue identificar por causa do Apocalipse. E para estudar o Apocalipse, a gente tem que conhecer o livro de Daniel. Então, um grande período entre a escrita do começo de Daniel, anos 600, 605, e até a escrita do Apocalipse, ano 95, 100. Então, assim, são 700 anos de distância entre um e o outro para que a gente tenha o quadro completo hoje para poder analisar a profecia. Ainda mais fácil analisar hoje porque as coisas já aconteceram. Grande parte do que estava profetizado em Daniel já aconteceu nos nossos tempos. Então, agora, como sempre, voltamos no verso 1, a gente vai analisando agora verso por verso, detalhe por detalhe.
E aí eu Ô, vou fazendo as perguntas para vocês. Pode falar. antes de começar, eu te mandei uma imagem de um bicho que existiu que parece com a descrição do bicho terrível espantoso. Depois você Tá, dá uma olhada. tá bom, Tá depois no eu vejo WhatsApp. sim. Quem lê pra gente Daniel 7:1? Vai eu, então. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então temos elementos importantes. Eu vi aqui, Kalel. É tipo Triceratops. Só que ele tem vários chifres, você viu? O... Então, a primeira coisa que é importante aqui em Daniel 7:1. Primeiro ano do rei Belsazar. Quem é Belsazar? Belsazar é neto de Nabucodonosor, famoso Nabucodonosor das histórias de capítulo 1, 2, 3, 4 de Daniel. Belsazar, ele nunca foi realmente rei da Babilônia. Ele era filho do rei Nabonido. Mas o Nabonido passava mais tempo fora da Babilônia, na cidade de Teima, onde ele adorava o deus da lua Sim, do que na cidade da Babilônia em si. Então, durante todos os anos em que o Nabonido esteve fora, Belsazar era regente da Babilônia. Inclusive, na história do capítulo 5, quando conta da queda da Babilônia, Daniel capítulo 5, nós vemos lá falando que Belsazar era o rei da Babilônia naquele momento. Mas, na verdade, ele rei mesmo nunca foi. Mas como ele era o regente e tomava conta do reino, ele estava na posição de rei ali. Ele fez isso, ele foi regente durante 14 anos. E ele foi um cara extremamente contrário a Deus, a gente vai falar mais sobre isso depois. Daniel teve algumas visões. Em alguns momentos, Daniel tem sonhos, em outros, ele tem visões, mas isso aí são revelações de Deus para os profetas para que ele mostre as coisas importantes para a nossa salvação. Amós 3,7 fala assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que isso quer dizer? As coisas mais importantes que vão acontecer no mundo e que têm influência para a nossa salvação, elas estão reveladas. Então, essas profecias foram reveladas para Daniel com o objetivo de salvação, para que nós entendamos quem são esses poderes contrários a Deus, o que eles vão fazer, como eles vão fazer, para que a gente esteja preparado para quando isso acontecer. Porque eles vão contra a Bíblia, contra a palavra de Deus e contra os ensinamentos de Deus. Então, entendendo como é que o inimigo vai trabalhar, a gente entende como ele se defende. Versos 2 e 3, quem lê para a gente? Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ó, vários elementos simbólicos aqui também. Então, primeiramente, ventos. O que os ventos significam em profecia? Quem sabe? Guerras, né? Boa, Juliana. Guerras. Jeremias ele faz uma comparação entre o vento e guerras. Então, os ventos significam guerras. O mar significa Povos, Povos. povos. Apocalipse 17:15 fala: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso aqui eu acho bem legal porque Daniel, escrito no ano 553, esse capítulo aqui. João escreveu isso aí ano 95, 100 depois de Cristo. Então, um é 553 antes de Cristo, o outro é no 95, 100 depois de Cristo. Durante esse tempo inteiro, ninguém sabia o que significava o mar. Foi só João que foi revelar ali muito tempo depois. Hoje a gente consegue entender melhor. Então, os ventos são guerras e o mar são povos. Animais são. O capítulo 7 de Daniel mesmo falou pra gente. Não sei se alguém se atentou, mas eu acho que vocês sabem, né? Animais são Reinos, né? reinos. Então, animais são reis, reinos ou poderes. Vai depender do que estiver falando. Às vezes podem ser reis, às vezes podem ser reinos, às vezes são poderes. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Daniel 7, ele fala que saíram animais do mar, bestas, e Daniel 7 também diz o que significam isso aí para a gente poder entender melhor. Então, se a gente for pegar o texto, a gente entenderia assim: os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que isso significa literalmente? Guerras em toda parte agitavam locais muito povoados do mundo. 4 reis, reinos ou poderes, grandes, diferentes uns dos outros, subiam desses lugares povoados. Então, o que Daniel viu literalmente foram animais saindo do mar. O que isso significa? Que as guerras estavam acontecendo, cada hora surgia um reino que dominava o reino anterior e se tornava cada vez maior e mais forte. E esses reinos estavam agitando as pessoas.
esses mares de povos. O primeiro animal que Daniel vê é um leão, e é um leão com asas de águia. Isso aqui é uma coisa interessante. Se a gente for analisar, é um símbolo muito forte da Babilônia. Quando Daniel olhou para esse leão com asas de águia, ele certamente pensou na Babilônia, porque ele certamente cruzou inúmeras vezes com desenhos, esculturas e símbolos na Babilônia de leões com asas. É engraçado que aqui em São Lourenço tem bastante disso, né? No Parque das Águas, tinha na pracinha. Vamos lá, Daniel 7,4. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra, e posto em 2 pés, como homem, e foi dada mente de homem. Ó, vários elementos. Esse leão é um animal feroz, é um animal poderoso, é conhecido como o rei da selva. Então a Babilônia era um reino poderoso, era um reino grande, era um reino glorioso. Ele tinha essas asas que foram arrancadas. Quem que arranca as asas do leão? É o próximo animal que vem depois, é o urso. O urso arranca as asas do leão. Essa parte também é legal, né? Então, primeiramente, leão com asas é o símbolo mais conhecido da Babilônia. As asas arrancadas é que o urso vai tirar o seu domínio. E colocado como um homem é quase que um trocadilho com o que acontece com Nabucodonosor no capítulo 4. Nabucodonosor era o rei poderoso que foi feito burro como animal para viver no campo durante aqueles 7 anos. E aqui é o oposto, é um animal poderoso que é feito como um homem fraco. É tirado o poder dele, é tirado a força dele. A Babilônia, ela durou ou governou nesse momento bíblico de 605 até 539 a.C. Isso aqui é a época em que a Babilônia domina Jerusalém. A contagem começa ali. A Babilônia, para valer mesmo, ela passou a ser um reino em 626 a.C. Em 626 a.C., o rei Belsazar, Belsazar não, Nabopolassar, ele, ele, ele se rebela contra o reino da Síria e ele se declara como rei da Babilônia. A Babilônia, o leão com asas, corresponde à cabeça de ouro da estátua que a gente viu no capítulo 2. Esse aqui é o território da Babilônia. Essa parte rosa, salmão aqui, é onde ficava o território da Babilônia no auge do poder deles. Então aqui está a cidade da Babilônia, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui é o início da civilização do mundo, né? Os sumérios, a civilização mais antiga, povos inteligentíssimos. E aqui está Jerusalém. E aqui está Taima ou Teima, depende da tradução. Aqui é onde o Nabonido ficava. Então, o Nabonido, a maior parte da vida dele, em vez de ficar na cidade da Babilônia, ele ficava aqui. E no momento que ele estava aqui, era o Belsazar quem ficava como regente, ou, entre aspas, rei da Babilônia. Aqui a gente vê como é que eram os muros. Isso aqui foram reconstruídos os muros da Babilônia, esse azul bonito. Eles faziam várias esculturas, vários desenhos. E a gente vê aqui os leões com asas. Então aqui você pode ver os leões e aqui são as asas dos leões. Isso era bem comum lá. Essa imagem também dá para ver bem, ó. O leão com as asas. Então Daniel, quando ele viu isso aí, ele certamente já pensou, opa, isso aqui tem alguma coisa a ver com a Babilônia. Esse aqui é o Nabopolassar, ele é o primeiro rei da Babilônia, que vai para vocês, que se rebelou contra os assírios, se declarou rei. Depois ele acaba conquistando o reino da Assíria, ele derrota, ele derruba Nínive, ele derruba Arã, ele faz uma aliança com o rei da Média e eles derrotam o reino da Síria e dividem os territórios da Síria. E é o momento que eles conquistam depois Jerusalém. A história de Daniel fala muito de Nabucodonosor II, que é o rei que aparece nos capítulos 1 até o 4. Esse é o rei que invadiu Jerusalém no ano 605, que é justamente o ano que o pai dele morreu. No ano que o pai dele morreu, ele vira o rei da Babilônia e ele invade Jerusalém pela primeira vez. É interessante que a Bíblia chama ele de rei Nabucodonosor, meu servo, muitos anos antes de Nabucodonosor dominar a Babilônia. E é interessante Deus chamar ele de servo. Então, passa a ideia para a gente que em algum momento ele pode ter se convertido. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes. A primeira invasão foi no ano 605, foi quando ele pegou Daniel e aqueles outros caras da nobreza, da realeza de Israel, e levou para serem os sábios, né, para aprenderem a ser os sábios da Babilônia, onde ele levou os artífices, os ferreiros, os soldados, lembra? Que ficava só o povo pobre, a gente estudou isso no capítulo 1. A segunda invasão, ele levou o rei Jeoaquim, ele levou Ezequiel e vários outros cativos também. E na terceira invasão, ele destruiu o templo
A destruição do templo, essa destruição famosa, aconteceu na terceira invasão. Então, a primeira em 605, a segunda em 597 a.C. e a terceira em 586, foi quando o templo foi destruído. Aqui, no caso, né, o templo de Salomão. Depois que o Nabucodonosor morreu, quem assumiu o reino foi o filho dele, Amel-Marduk. Amel-Marduk, ele foi rei só por 2 anos, e ele foi assassinado. A gente não sabe direito o que aconteceu, essa parte da história é muito nebulosa e tem pouca informação. A gente sabe que Amel-Marduk assume quando Nabucodonosor morre, a gente sabe que ele reinou por 2 anos e foi assassinado, e que por 4 anos a Babilônia ficou uma bagunça. Ninguém sabe direito o que aconteceu, várias pessoas traindo e virando rei e morrendo, e várias coisas aconteceram nesse período. Mais ou menos 4 anos. Depois desse período, esse cara aí, Nabonido, quem assume. Nabonido não era parente de Nabucodonosor. Muita gente pode pensar que Nabonido era um dos filhos de Nabucodonosor porque Belsazar era neto de Nabucodonosor. Mas Nabonido não era. Nabonido, segundo Heródoto, ele se casou com a filha de Nabucodonosor. Depois que ele se casou com a filha de Nabucodonosor, ele conquista o reino, ele conquista o reino, ele se casa com a filha de Nabucodonosor, e aí ele se torna, né, o pai do Belsazar, que é muito famoso, que aparece no capítulo 5 de Daniel. O Belsazar era um rei idólatra, ele era um rei arrogante, e ele estava fazendo profanações com as coisas do santuário de Deus, naquela história famosa onde aparece a escrita na parede. Essa escrita na parede aparece justamente no último dia da Babilônia, do reino da Babilônia. Isso aqui é interessante porque nessa noite o reino do urso aparece e toma a Babilônia. Belsazar é morto e a Babilônia é conquistada por esse outro povo. Então é interessante a gente pensar uma coisa. Algumas pessoas podem dizer: Nabucodonosor é o leão, Nabucodonosor é a cabeça de ouro da estátua do capítulo 2. Mas na verdade não. A história da Babilônia ela começa antes de Nabucodonosor, com o pai dele, Nabopolassar, e ela termina muito tempo depois de Nabucodonosor, com o neto dele, Belsazar. Então, a verdade é que os reis não são tão importantes assim no quadro geral. O que é importante para a gente é o reino em si, o reino da Babilônia, que caiu em 12 de outubro de 539 a.C. E ele cai justamente para o próximo animal, que é o urso. Esse urso tem algumas características. Esse urso ele é mais forte de um lado do corpo do que do outro. Esse urso carrega 3 costelas na boca. E esse urso também sai do mar. Então, o urso luta contra o leão e o urso arranca as asas do leão e derrota o leão e se torna a nação mais importante da Terra naquele momento. Daniel 7, verso 5 vai falar sobre as características do urso. Eu peço para alguém ler para mim, por favor. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Beleza. Característica por característica agora. Primeiramente, o urso é o reino que conquista a Babilônia em 539, na noite ali que o Belsazar é morto e o reino é invadido. Ele está levantado de um dos seus lados. A gente vai ter mais informações sobre isso em Daniel 8, quando fala do carneiro que tem 2 chifres. Então ele fala que tem um chifre maior do que o outro. Por quê? Porque é a união de 2 reinos, um mais poderoso do que o outro. Então, o urso é a união dos reinos da Média e da Pérsia. No começo, a Média era mais forte que a Pérsia. Depois, a Pérsia se tornou muito mais forte do que a Média. Então, esse urso sempre teve um lado mais forte do que o outro. Esses 2 reinos juntos que formaram um império gigantesco da antiguidade, um dos maiores impérios da antiguidade. E aí nós temos o urso. Pode O falar. urso ele representa a aliança da Média e da Pérsia e futuramente só a Pérsia, então, não é? Chega uma hora que ele vira somente a Pérsia, assim. É que essa é a parte que eu tenho mais dificuldade, não para crer, mas para explicar para um cara que manja, porque eles falam assim, não, mas a Média e a Pérsia nunca foram um reino unificado, então essa... Não, mas eles foram um reino unificado. Só que o que interessa aqui na unificação, se você for ver, é na conquista da Babilônia. Depois não importa mais. É que, tipo assim, no sentido de ser um reino com um só rei, sabe? No sentido mais... Mas ele teve um só rei, Kalel, quando o Ciro conquista o reino do avô dele. Digo, eu vi os caras falando que foram 2 reis sempre, nunca houve um reino chamado Medo-Pérsia. O que a história mostra é que o rei Ciro, quando ele conquista o reino das Tíages, que era o avô dele, ele mantém o avô dele lá no reino, mas ele que reina. Ah, sim, então deve ser isso que eles não pegaram, então, né? Não, às vezes pode ser que às vezes pode falar só para ir contra a Bíblia também.
Entendi. Mas quando ele conquistava os outros reinos, normalmente ele deixava o antigo rei como governador. Era como se fosse um rei fantoche, né? É um governador, basicamente, Kalel. Se você for ver, quando ele conquista o reino da Lídia, ele luta contra o rei Crespo. Quando ele vence o rei Crespo, ele deixa o rei Crespo de governador lá. Ele fazia isso, era comum. Talvez possa ser isso, né? Uhum. Se você for pesquisar no Google qual foi o reino que conquistou a Babilônia, você vai ver lá o Império Persa. Só que no começo ali era o Império Medo-Persa. A Média já tinha feito uma aliança, inclusive com a Babilônia antes também. O Alan colocou aqui: de toda forma, os animais simbolizam rei, reinados, não anulando a interpretação profética. Isso aí. O urso, ele corresponde ao peito de prata da estátua do capítulo 2. O reino da Medo-Pérsia ele durou de 539 até o ano 331 a.C. Esse aqui é o mapa do território da Medo-Pérsia no auge. É gigantesco, é um dos maiores impérios que o mundo já viu. É engraçado que a gente vê aqui era onde é o reino da Babilônia, né? Olha como que o reino da Babilônia ficou pequenininho perto de tudo que a Medo-Pérsia conquistou. Inclusive, assim, a gente vê que o urso tem 3 costelas na boca: a conquista da Lídia, a conquista da Babilônia e a conquista do Egito. Então, vamos lá. O urso tinha 3 costelas. Cada costela é um osso de um animal que ele conquistou, que ele devorou. Então, um dos ossos é do leão, o outro osso é do reino da Lídia e o outro osso é do reino do Egito. Então, em 547 a.C., ele conquista a Lídia. Em 539 a.C., ele conquista a Babilônia. E em 525 a.C., ele conquista o reino do Egito. Se você for analisar historicamente, o Ciro participa dessa conquista, e nessa aqui ele já tinha morrido. Mais um indicativo para vocês verem, né? O reino do urso não é o reino de Ciro o Grande. O reino do urso é o reino da Medo-Pérsia, e posteriormente, como o Kalel falou, se torna o reino da Pérsia. A Média é meio que esquecida, deixada de lado. E aí o texto ainda diz, né, devora ainda muita carne. Esse urso, ele conquistou os 3 principais impérios do mundo naquele momento. O reino da Lídia era gigantesco, assim, em questão de riquezas. O reino da Babilônia também, e o Egito também. E depois ele ainda conquista muitos outros povos, como a gente viu, né, um mapa muito grande de muitas conquistas que eles fizeram. O Ciro é um reino importantíssimo, é um rei, aliás, importantíssimo da Medo-Pérsia. Ele foi o que começou esse império. A Bíblia também chama ele de ungido de Deus, 80 anos antes dele nascer. E a Bíblia fala que Daniel viveu durante o reinado de Ciro. Então ele ficou ainda vivo durante o momento que Ciro estava na Babilônia. Quando Ciro conquista a Babilônia, ele não pega e começa a reinar na Babilônia de cara. Ele coloca um outro general dele para ser o governador, como era muito comum que ele fizesse, que é o caso do Dario, aliás, aqui, né? Mais pra frente. Dario Medo. Mas vamos voltar. O Ciro, ele, ele começa o reinado dele conquistando o reino do avô dele. Então ele era um príncipe, ele era do reino da Pérsia, e a mãe dele era uma princesa do reino da Média. Então ele começa o reinado dele com uma rebelião contra o avô dele, vence o avô dele e unifica os reinos, deixa o avô dele como governador e começa várias conquistas. Aqui tem algumas coisas, né? A batalha de Ecbatana é a batalha que ele conquista o reino do avô dele, que é o que ele unifica os 2 reinos. A batalha de Pitéria, essa batalha é quando ele estava conquistando a Lídia, Sardes. Tem um outro material que eu tenho que explica bem essas batalhas. Eu não coloquei muito detalhado aqui não, mas se alguém tiver curiosidade, eu posso mandar os slides depois, vocês podem ler com calma, é bem legal. Beleza. A Bíblia também fala sobre como Ciro conquistou o reino da Babilônia, que é um momento muito interessante. A Babilônia se considerava um reino inexpugnável, era um reino que tinha muralhas muito grandes, era muito difícil de se invadir. E como que as pessoas, né, da antiguidade faziam para conquistar outros reinos? Quando eles iam invadir uma cidade e a cidade era fortificada, eles cercavam a cidade, eram chamados de cercos. Então eles literalmente cercavam a cidade e impediam a entrada de água e de comida. Só que a Babilônia plantava comida dentro dos muros da cidade e o rio passava também por dentro da cidade. Então, os rios passavam por baixo dos muros e atravessavam a cidade. Então, eles tinham suprimento de água e de comida. Eles acreditavam que eles podiam resistir até 70 anos de cerco. Então, quando Ciro vai invadir a Babilônia, ele sabia disso. Bastava que os babilônios ficassem dentro dos muros e eles estariam seguros. Então, o que ele faz? Ele desvia o curso do rio para que a água do rio abaixasse e eles passam por baixo dos muros. Segundo os historiadores, fala que a água batia na altura da canela deles, eles passaram por baixo dos muros onde o rio passava e invadiram o reino da Babilônia praticamente sem batalha. E na noite que eles invadiram, foi justamente o banquete de Belsazar que aparece no Daniel capítulo 5.
onde ele os seus soldados, os seus príncipes, os seus governadores estavam bebendo, fazendo orgias e profanando as coisas sagradas. Então eles são derrotados com muita facilidade, quase sem batalha naquela noite. Aqui é falando sobre a invasão, né? Primeiro eles invadem a cidade de Ops, e no mesmo mês eles invadem a Babilônia e eles conquistam rapidamente. Quer falar, não? Alguém quer comentar alguma coisa? Interessante que você mencionou muito bem ali, né? Em Isaías 44, 150 anos antes, Deus já havia mencionado, né? Como que seria essa derrota da Babilônia. É, isso é muito legal, né? Bem, bem legal. E tem gente que fala que Ciro leu na Bíblia e falou assim: esse cara sou eu. Então, Ciro ungido, né? Ciro ungido, é muito legal. Vamos ver, e Deus usou muitos povos pagãos para cumprir o propósito dele. Quando a Babilônia é conquistada, como a gente já falou, quem fica como governador da Babilônia é Dario o Medo. Temos pouquíssima informação histórica sobre ele, mas ele aparece em alguns capítulos da Bíblia. Daniel na Cova dos Leões, vocês vão se lembrar. Quando Daniel é jogado na Cova dos Leões, a história conta que Dario ele era muito amigo de Daniel. E ele gostava muito de Daniel. E ele tem um processo oposto do que acontece na época de Nabucodonosor, quando joga os amigos dele na fornalha, vocês se lembram? Quando Nabucodonosor joga os amigos de Daniel na fornalha, ele fala assim: quem é o Deus que poderá livrar você das minhas mãos? E, pelo contrário, quando Dario é obrigado a jogar Daniel na Cova dos Leões, porque ele foi enganado pelos governadores da Babilônia, ele fala para Daniel: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar? E aí ele fica a noite inteira em jejum e oração, e logo de manhã ele corre, abre a cova: Daniel, seu Deus te livrou? E Daniel responde que ele tinha sido protegido por Deus. É uma história muito legal, uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Dario é um homem que tudo indica também conheceu profundamente Daniel, conheceu o Deus de Daniel e, se Deus quiser, vai estar salvo no final disso tudo, né? Eu estava pensando nisso hoje à tarde, Rodrigo, quando estava fazendo meu estudo bíblico, na influência que o Daniel teve nessa região, não é? Fortíssima. Eu pensando igual foi você mesmo comentou os três reis magos, né? Não três, mas reis magos. Os reis magos, É. perdão, fui católico. Mas é muito interessante que enquanto Israel estava mergulhada num semi-paganismo, lá na Babilônia existiam pessoas que estavam mais perto de Deus do que os judeus, né? É Interessante. muito legal. Pessoas que estavam esperando o nascimento do Messias, aguardando as profecias e se preparando, enquanto o povo de Deus não. Eu fiquei imaginando eles lendo os pergaminhos de Daniel, estudando, sabe? Porque é justamente nos pergaminhos de Daniel que a gente consegue saber exato quando Jesus viria, né? Sim. E isso aconteceu 600 anos depois. Então, você vê, foi passando de geração em geração, de pai para filho, Daniel teve um impacto fortíssimo na Babilônia. E certamente isso fazia parte do propósito de Deus também, né? Quando aliás, né, aqui a gente fala sobre o Dario. Dario, acredita-se que ele ficou como governador da Babilônia cerca de 2 ou 3 anos, e aí Ciro assume. A gente sabe que Daniel morreu 2 ou 3 anos depois que o Ciro assumiu. Quando Ciro morre, quem assumiu é o filho dele, Cambises. Cambises foi o responsável por conquistar o Egito. E depois que Cambises morre, acontece uma série de traições. Tem a história do falso Esmerdes, talvez vocês conheçam. Isso aí às vezes aparece na escola sabatina. E aparece bastante em Daniel 11 também. Então a gente tem a história do falso Esmerdes. E aí a gente tem uma sucessão de pessoas que tentam o trono até que o momento que chega Dario o Grande. Não é Dario Medo, é outra pessoa, outro Dario, que não fazia parte da linhagem de Ciro. E ele conquista o reino da Pérsia. E aí eu acredito que a partir daqui já não fala muito mais de Medo-Pérsia, Kalel. Isso aqui acontece bastante tempo depois, e Dario foi responsável por extremas conquistas do reino, do império, né, da Pérsia. Dario é pai do Xerxes, aquele famoso do filme dos 300. E o Xerxes também aparece na história bíblica, e é o Xerxes quem se casa com a rainha Esther. A gente fala, é chamado na Bíblia de Assuero, é um dos nomes pelo qual o Xerxes era conhecido. Dario ele foi reconhecido pela sua administração, ele administrou um reino gigantesco. Aqui tem alguns detalhes legais, se alguém quiser depois pausa e pode ler. E aí chega o próximo animal, o terceiro animal, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, também que saiu do mar. Esse leopardo é o responsável por ter derrotado o urso. Ele derrota o urso e ele se torna então a nação mais poderosa da Terra naquele momento. Quem que é o leopardo? É só olhar na história. Na época de Daniel ficava difícil, né? Na época de Daniel nem imaginava quem seria esse leopardo.
O reino da Média e da Pérsia existiu na época de Daniel, mas eu tenho certeza que ele nunca deve ter ouvido falar desse reino do leopardo. Mas esse reino é o reino que historicamente conquista o reino da Medo-Pérsia, que derrota o urso. Daniel 7,6, quem lê pra gente? Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. 4 asas, 4 cabeças, um leopardo. Um leopardo já é um animal rápido e feroz. Então esse reino ele já tem um indicativo de velocidade. Além de ser rápido e feroz, ele ainda tem 4 asas, então ele ainda voa, é mais rápido ainda. Qual que é esse reino? Esse reino é o que conquista o reino da Pérsia, como a gente já falou. Esse reino é o reino da Grécia. É a parte que corresponde ao quadril de bronze da estátua do capítulo 2. O reino da Grécia conquista o reino da Pérsia no ano 331 e dura até o ano 168 a.C. Esse é o território da Grécia, 5 milhões de quilômetros quadrados, conquistados em 13 anos. Isso é o que é o mais impressionante de tudo. Toda a Nossa, conquista da Pérsia, da Grécia, foi em cerca de 13 anos. em 13 anos apenas, isso tudo? Tudo isso aí, Diogo. Caraca, Quando Alexandre se torna rei, ele tinha 20 anos de idade. Ele morreu com 33. Então, durante os 13 anos, ele partiu daqui da Macedônia até a Índia. E sabe o que é mais impressionante? Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ele morreu sem nunca ter sido derrotado. A gente não sabe se ele foi envenenado, se ele ficou doente. Muita gente acredita que ele foi envenenado, eu acho que faz bastante sentido. Mas é impressionante pensar que esses outros reinos. Eu acho que o mapa estava mais perto. Mas os outros reinos que eram de tamanhos semelhantes a esse levaram séculos, 200, 300 anos para serem conquistados daquela proporção. E ele conseguiu em 13 anos. Eu vi um Justamente o rei de negócio, Alexandre. ô Rodrigo, a história de Alexandre, os soldados gregos dele tinham raiva, começaram a ter raiva dele, porque ele começou a querer forçar eles a adotar os cultos dos persas, dos indianos, sabe? O Alexandre ele era muito volátil, Espiritual, aberto para tudo, né? ele era muito espiritualmente volátil e isso fazia com que os soldados eles desgostavam dele, sabe? E ele também traiu vários generais que andavam junto com ele, sabe? Teve um que salvou a vida dele, que ele traiu depois, aí o pessoal já tava com raiva dele, sabe? Então faz Eram, sentido que ele seja, que ele foi envenenado mesmo. eram os diádocos, né? Aham. Sim, faz muito sentido que ele tenha sido envenenado. Tem muita gente que acredita que foi um dos generais dele, aquele Cassandro, inclusive, que fez isso, que era um meio-irmão dele, que era filho da mãe dele com outro general, que era um outro diádoco dele também. Enfim, a história é uma história que a gente tem pouca informação também. Poucos manuscritos, mas é uma história interessante. Então, Alexandre, ele unifica os reinos da Macedônia e ele conquista grandemente grande parte ali da Ásia Menor até chegar próximo da Índia. Quando ele morre, por que o leopardo tinha 4 cabeças? Porque quando Alexandre, que era o principal rei daquele momento, morre, o reino dele se divide em 4 partes. A gente sabe que historicamente se dividiu em mais do que 4 partes, mas foram 4 partes relevantes historicamente. Primeiramente, o reino de Ptolomeu no Egito, que é o rei do sul, na profecia de Daniel 11. Temos também o reino de Seleuco, que é o rei do norte na profecia de Daniel 11. Temos Cassandro, que é quem provavelmente envenenou Alexandre, é o que os historiadores acreditam, mas não temos comprovação, e Lisímaco. Então, os generais, os 4 principais generais, 4 principais diádocos de Alexandre, eles são as 4 cabeças do leopardo. Na verdade, eles não, né? Mas os reinos que eles dominaram. Aqui nós temos 2 dinastias grandonas, né? A dinastia Ptolomaica, que durou centenas de anos no Egito, e a dinastia Seleucida, que durou muito, muito tempo, também centenas de anos na Babilônia e na Assíria. A Cleópatra famosa vem da descendência de Ptolomeu. Então, essa é a divisão do reino de Alexandre, né? Todo aquele reino gigantesco que a gente viu se divide dessa forma, e rapidamente ele fica assim, né? Seleuco era o que tinha um maior território. Então temos aqui o reino de Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. E aí vem o Godzilla, um animal terrível e terrível e espantoso, que é o animal que derrota o leopardo. Ele vem e ele
conquista o reino do Leopardo, derrota o Leopardo no ano 168 a.C. e se torna o maior império do mundo. Interessante, o leão era um império poderoso, vem o urso, que é a Medo-Pérsia, se torna um império maior ainda, vem a Grécia, se torna um império ainda maior, e vem Roma e fica maior ainda. Então, Diogo, aproveita pra gente ler o 7-7. 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quem é o animal terrível e espantoso? É só olhar historicamente quem foi o responsável por dominar a Grécia. Põe no Google aí, quem foi o reino que conquistou a Grécia? Você vai ver ele. É esse animal. Roma. Então, na época de Daniel, era impossível para ele entender, mas para a gente hoje fica mais fácil. Dentes de ferro é uma relação com as pernas de ferro, porque esse animal corresponde às pernas de ferro da estátua. É interessante que o reino com armas de ferro também, né, Kalel? Os romanos são conhecidos por isso. 10 chifres. A gente tem que entender o que são chifres. Alguém se lembra o que são chifres na profecia? O Daniel fala isso também. Nesse capítulo 7, ele responde o que são os chifres. Alguém se lembra? São 10 poderes, né? 10 10 poderes. poderes. Isso aí. São 10 reis, reinos ou poderes que vão surgir futuramente daquele mesmo reino. Daniel 7:24 fala: os 10 chifres correspondem a 10 reis, olha só, que se levantarão daquele mesmo reino. Então é no futuro. Então esse reino vai cair, vai se dividir em quantos? 10. Aqui já está falando. Cada chifre corresponde a um desses reinos. E esse reino corresponde a Roma Império. Então, o Império Romano que começa, que conquista. Aqui, essas datas são sempre do início do domínio sobre a parte bíblica da história, tá? Ano 168 e dura até 476 d.C. Então, ele começa 168 a.C. e termina 476 d.C. Ele foi o reino mais longevo de todos esses que a gente viu até aqui. A Babilônia foi o que durou menos, a Babilônia durou 70 e poucos anos. E ele corresponde, como a gente já falou, às pernas de ferro. Aqui nós temos a comparação entre o quarto metal da estátua, que são as pernas de ferro, e o quarto animal. Então, olha só, o metal, Daniel 2 fala que ele será forte, o animal, sobremodo forte. O metal será forte como ferro, e esse animal tinha dentes de ferro. Quebra e faz em pedaços, devora e faz em pedaços. Divisão em 10 dedos, 10 artelhos, divisão em 10 chifres. As divisões são reinos, as divisões são reinos. Você vê? Encaixa perfeitamente. Então, nós vemos claramente que o quarto metal corresponde ao quarto animal. E esse aqui é o território do Império Romano. Tem território gigantesco. Quando a gente vê a história que fala que ele se divide em 10, nós estamos falando da parte do Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental ainda durou mais tempo. O que é relevante para a gente, historicamente, dos 10 chifres é a parte da Europa. Daniel 7:8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Opa, esse chifre pequeno é a besta do mar do Apocalipse 13, é o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, esse animal, diferente de todos os animais anteriores, o leão foi derrotado pelo urso. O urso foi derrotado pelo leopardo, o leopardo foi derrotado pelo animal terrível. Mas o animal terrível, ele não é derrotado por nenhum outro reino maior que vem depois dele. Ele, no auge da sua força, ele fica tão grande que ele começa a ter problemas para poder manter aquilo ali tudo funcionando unificado. E aí ele começa a ser minado por várias tribos. E esse poder começa a se desgastando, começa a ir caindo, começa a ir quebrando, começa a ir ficando cada vez mais frágil, a ponto que essas tribos começam a se dividir. Então esse império, em vez de ser dominado por um império maior, ele começa a ser repartido em porções pequenas, que são justamente as tribos bárbaras. Então, esses chifres são 10 reinos que surgiram no quarto animal. São os 10 reinos mais relevantes, os 10 primeiros países da Europa, que hoje são muito mais que 10. O chifre pequeno que surge depois, ele também é importante. Ele também é um poder que surge do território de Roma Ocidental. Ele representa o poder do anticristo. E ele surge depois da divisão em 10 reinos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque a ordem que as coisas acontecem ela é muito importante. 3 chifres arrancados, nós estamos falando de 3 reinos, Érulos, Vândalos e Ostrogotos, que foram destruídos pelo chifre pequeno. A gente vê em Daniel 8 que o chifre pequeno é um poder controlado por Satanás.
Ele é um poder que é levado por Satanás para cumprir os seus propósitos, é o poder do anticristo. Essa é a divisão do Império Romano Ocidental. Ele foi dividido em 10 reinos que deram origem aos primeiros 10 países da Europa, e temos 3 que foram extintos: Vândalos, Ostrogodos e Hérodos, que são justamente os 3 chifres que foram arrancados. Então, a gente tem que analisar todos esses eventos até aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu até aqui, prestando atenção nos detalhes, porque eles são importantes. Isso aqui é bem relevante para o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, temos que pensar assim: cada animal ele vem sequencialmente logo em seguida do outro. Não tem um intervalo de tempo entre um. Não é a Babilônia, aí ela vai ser derrotada e passa um tempão e vem o urso. Não. A Babilônia cai com o urso cai com o leopardo cai com o animal terrível se divide em 10, e logo depois da divisão em 10 vem o chifre pequeno. Não tem períodos de tempo. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum se explicar que o chifre pequeno, o anticristo, é um poder que vai surgir no futuro. Ele é um poder que ainda não veio. Então a gente tem que analisar. Se depois da queda dos 10, da queda de Roma, a divisão em 10, ele tem que surgir logo depois disso. Ô, Porque Rodrigo, senão ele não cumpre a profecia. Pode falar. tem também o contrário, né? Que diz que o chifre pequeno vem antes de Roma, né? No Ah, caso. sim, tem isso também. É verdade. Quer explicar? Vou tentar, mas é que isso é uma interpretação comum para os católicos, que eles falam que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio, um líder Sim. grego que fez, esqueci a palavra, mas fez coisa ruim no templo, né? Profanou. Isso, profanou o templo. Isso. E E ele fazia esse carne de porco no templo fez também, né? sacrifícios de porco, é. Esse Antíoco Epifânio, ele viveu durante aquela briga de rei do sul, rei do norte, na divisão do Império Grego. Então, ele vem antes de Roma, antes de dividir em 10, então também ele não serve, não encaixa na profecia. Mas é verdade, eu tinha me esquecido disso, cara. Ele certamente é um dos anticristos que João menciona, né? Mas não o anticristo, né? Sim, sim. Isso aí também é relevante. João fala que existem vários anticristos, que são poderes contrários a Deus ou pessoas contrárias a Deus. Ah, é o Alan, isso mesmo, da Revolta dos Macabeus, é esse do Antíoco Epifânio mesmo, isso aí, exatamente nessa época. Você vê, é bastante tempo antes de Roma ter dominado ali, pedaço de Israel. Então, beleza, a gente vai pegar agora toda a linha do tempo profética, que a gente viu em Daniel 7, e é importante que essa ordem tem que aparecer certinho, tá? Não tem intervalo de tempo entre um e o outro. Então, o primeiro reino, Babilônia. Quem é o segundo reino? Aliás, o animal e o reino, tanto faz, do jeito que vocês preferirem. É o urso. Que corresponde à Medo-Pérsia. Depois disso, Leopardo, que é a Grécia, que quando Alexandre morre, se fragmenta em 4 principais reinos. Depois temos Roma Imperial, e Roma Imperial não cai para um reino maior, ele se divide em 10. Quando ele se divide em 10, esses 10 reinos, esses 10 primeiros reinos eram chamados de 10 tribos bárbaras. Depois deles surge um chifre pequeno, em Roma também. Esse chifre pequeno, quando surge como um poder, ele destrói 3 dos chifres anteriores. É o que Daniel fala. Quando surgiu o chifre pequeno, ele é o 11º chifre, ele destrói 3 dos chifres anteriores. Ele destrói quem? Vândalos, Érulos e Ostrogodos. E quando ele faz isso, ele se torna o poder mais influente e mais poderoso da Europa naquele momento. É o início da supremacia, com poder político e religioso, praticamente ilimitado naquele momento. Daniel 7:8 fala assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. Esse poder é diferente de tudo que veio até agora. Esse poder que surge, ele não é um reino, literalmente, como os outros eram reinos. Quando a Europa se divide em 10 e surge esse poder que destrói 3, esse poder que destrói 3 era um poder religioso. E era um poder religioso que começa uma briga contra Deus. Olha que curioso. Ele falava com insolência. A boca que falava com insolência, ela falava blasfêmias. Como é que a gente sabe que ela falava blasfêmias? Porque em Apocalipse 13, quando fala da besta do mar, que é o chifre pequeno, fala assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, tempo, metade de um tempo, e 1260 anos são a mesma coisa, mas eu não vou me demorar nisso. Verso 6. Esse poder, que é o chifre pequeno, que é a besta do mar, abriu a boca em blasfêmia contra Deus.
para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, esse poder faz arrogâncias e blasfêmias, ele fala com insolência. Então, ele começa a agir contra Deus. E aí, a gente pergunta, todo mundo aqui sabe, o que é blasfêmia? Quem que me diz? Aliás, existem muitas formas de blasfêmia, mas a gente pega 2 exemplos principais aqui, dos quais Jesus mesmo foi acusado. Primeiro é se dizer como Deus, né? Blasfêmia que falou com Jesus foi quando sobre perdoar pecados, né? Aí, vocês pegaram... Quando ele falou assim: seus pecados são perdoados, né? Os fariseus falaram que ele estava blasfemando. Boa. O Calel e a Juliana falaram os 2 pontos que eu pensei também. Então, João 10:33 fala: Responderam-lhe os judeus, estão falando com Jesus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, Jesus tinha se declarado Deus, e eles falaram que isso era blasfêmia. Então, esse poder que surge depois da divisão da Europa em 10, que surge destruindo 3 reinos, que surge cometendo blasfêmias, ele tem que se declarar Deus na Terra. E é justamente o que a gente vai ver a partir de agora com textos do Catecismo. Nós veremos o que o próprio Catecismo fala sobre isso. A gente vê aqui, in persona Christi Captis, esse aqui é a doutrina 1548 do Catecismo. Vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar, vocês acham o Catecismo online, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que está exatamente assim. Essa aí é uma foto que eu tirei do Catecismo que eu tenho. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo. O sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age na pessoa de Cristo. Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus. Se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote, por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. O bispo é como a imagem viva do Deus Pai. Se você for ver os textos do catecismo, você vai ver claramente, e declarações papais, principalmente na antiguidade, você vai perceber que os papas se declaravam Deus na terra. Eles não eram representantes de Deus, eles não eram servos de Deus, profetas de Deus, não. Eles se declaravam o próprio Deus encarnado. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado que é o próprio poder de Cristo. E aqui tem a imagem que o Kalel gosta, né, Kalel? Do Papa sentado entre os 2 querubins, igualzinho na Arca da Aliança, onde tinha o Shekinah. 2 querubins e a presença de Deus. Aqui temos 2 querubins e o próprio Deus encarnado, como diz o Catecismo. Aqui tem um site católico que fala o que significa dizer que o Papa é o vigário de Cristo. O que é vigário? Vigário é o substituto. E aqui temos a comparação, né, da Arca da Aliança e do Papa. Dizer que o Papa é o vigário de Cristo significa que qualquer coisa que ele diz tem o valor de uma palavra de Jesus? O que é vigário? Aquele que substitui o outro. Religioso que, investido dos poderes de outro, exerce em seu nome suas funções. Então ele está dizendo o quê? Que ele substitui Cristo. Aliás, a palavra vigário é substituto, né? Então ele substitui Cristo, ele é o intercessor, ele é a ponte entre Deus e os homens. Jesus deixa claro que ele é o único intercessor, que ele é a única ponte. E o Papa se coloca nessa posição. Aqui fala assim, ó, que o Papa, o substituto de Cristo, tem na igreja o pleno e supremo e universal poder que pode exercer livremente. É perpétuo e visível fundamento da unidade. O seu ministério é somente uma das maneiras em que Cristo se torna presente na igreja. Aqui também, aqui a palavra pontífice, né, a ponte entre Deus e os homens, ele fala sobre a teoria da evolução e do Big Bang. Ele fala assim que Deus não pode ter criado as coisas como está escrito no relato da Bíblia, porque Deus não é um mágico com uma varinha mágica. Como se... é ridículo. Como se ele fosse limitar o poder de Deus. Não, Deus não pode ter falado e acontecido igual está na Bíblia, isso é impossível. Como se algo fosse impossível para Deus. E ele é contra a própria Bíblia. Interessante também que a teoria da evolução foi criada por um padre. Quando lemos a respeito da criação em Gênesis, corremos o risco de imaginar que Deus era um mágico com Não uma é a varinha teoria mágica. da evolução, Rodrigo, a teoria do Capaz. Big Bang. É isso, desculpa, a teoria do Big Bang, Kalel. Eu pensei uma coisa e falei outra. É isso mesmo. A teoria que foi criada por um padre é a teoria do Big Bang. Aqui, né, inclusive. Beleza. Outra forma de blasfêmia é a que a Juliana falou. Marcos 2,7 é onde Jesus é acusado de outro tipo de blasfêmia. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então um homem dizer que perdoa pecados, ou que pode perdoar pecados, isso é blasfêmia. Não é a mesma coisa de, por exemplo, o Kalel me ofende
e me pede perdão, eu perdoo o que ele fez para mim. Isso aí é completamente bíblico e é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. O caso aqui é, por exemplo, o Kalel comete um pecado contra a Juliana, e aí ele chega para mim e fala assim: ô, Rodrigo, eu cometi um pecado contra a Juliana, me perdoa do pecado que eu cometi e pede para Deus me perdoar. Isso aí, eu falar para ele que eu tô perdoando o pecado dele, aí sim, isso seria blasfêmia. E é justamente o que a gente vê no catecismo também, que diz que eles têm que a igreja tem o poder das chaves, que é o poder de perdoar pecados, e que os padres e bispos e ministros têm esse poder. O ministério da reconciliação. Os apóstolos e seus sucessores. Lhes é comunicado a remissão dos pecados pelo batismo. Se fosse só isso, estava certo, que o batismo realmente perdoa pecados. E os reconciliando com Deus e com a igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados. Aqui já está completamente errado. Nenhuma igreja tem poder de perdoar pecado nenhum. É somente Deus quem pode fazer isso se nós pedirmos perdão e nos arrependermos verdadeiramente. E esses pecados são perdoados aqui pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Nessa igreja a alma revive. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Então quem perdoa é a igreja. Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos e nem aos arcanjos. Não existem arcanjos na Bíblia, só existe um arcanjo, Miguel. Se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à igreja tal dom. Outra coisa, blasfêmia. Com efeito, Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Também é mentira. Pela vontade de Cristo, a igreja possui o poder de perdoar os pecados dos batizados e normalmente o exerce por meio dos bispos e dos presbíteros no sacramento da penitência. Penitência também não perdoa pecado nenhum, é só arrependimento verdadeiro e confissão para Deus. Nós pecamos contra Deus e devemos pedir perdão diretamente para Ele. A penitência é um negócio esquisitaço, né? É uma coisa que não consigo entrar em mim. Você se flagelar porque você quer que Deus perdoe o seu pecado, sendo que Deus fala que o que você tem que fazer é só se arrepender e mudar. A pessoa se flagela pelo pecado, mas acaba pecando logo em seguida, depois de se flagelar, sabe? É. Tipo, vou ficar um mês sem comer carne. Aí no mês seguinte volta a comer carne. Qual que é a lógica disso, sabe? É. Não faz sentido. E não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Então, o chifre pequeno é Roma papal e a gente está identificando os elementos. Nós vamos pegar agora vários elementos da profecia que mostram quem é o chifre pequeno. Que nosso objetivo é identificar o chifre pequeno. E lembrando, a gente não está falando aqui de católicos. A gente não está falando aqui de pessoas fiéis, de pessoas que acreditam naquilo. Não, a gente está falando do sistema e estamos comparando a história que o próprio sistema fala e o que a Bíblia diz em Daniel 7. Então a Bíblia falou várias características que mostram pra gente o que é, quem é o anticristo, quem é o poder contrário a Deus, e nós estamos analisando essas características. Roma papal surgiu depois da divisão da Europa em 10? Sim. Quando ela surgiu, ela destruiu vândalos, ostrogodos e édulos? Sim. Já temos duas partes que já bateram. Ela comete blasfêmias? Ela diz que pode perdoar pecados e diz que o Papa é o próprio Deus na Terra, comete blasfêmias. Mais um ponto que cumpriu. Mas ela tem que cumprir todos os pontos. Tem que ser perfeito e exato. A profecia de Daniel 7,25 diz assim, que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. Palavras contra o Altíssimo nós já vimos que ele profere. Como? Primeiramente, ele se coloca no lugar de Deus. Depois, ele diz que tem o poder de perdoar pecados. E depois, ele diz que tem o poder ainda de substituir as coisas que estão na Bíblia por doutrinas novas. Ele tem o poder de mudar doutrinas. Ele tem o poder de mudar a Bíblia. Que a Bíblia condena de capa a capa também. Magoar os santos, nós vamos ver que isso aqui tem a ver com o período da supremacia papal, a Santa Inquisição. Vocês podem pesquisar na internet, se vocês quiserem conferir, vocês vão achar muita informação sobre isso. Alguns números falam, algumas pessoas falam que são milhares, centenas de milhares e alguns milhões de pessoas que foram mortas e perseguidas pela igreja por não crerem na igreja. Então, não crer no papado ou não crer na igreja fazia com que as pessoas fossem mortas. Estudar a Bíblia era completamente proibido, as Bíblias eram escondidas, acorrentadas, as missas eram pregadas em latim para o povo não entender, e os papas, naquele momento da história, eles dominavam os reinos. Os reis da Europa eles estavam voltados aos desejos do Papa. Então, se um Papa falasse que o rei tal estava errado, esse rei tinha que ir até Roma pedir perdão para o Papa. E aconteceu, tem uma história que o Papa deixou um rei, se eu não me engano, é um rei da Alemanha ou França,
que ele deixou o rei foi visitar o Papa pedir perdão, o Papa estava com raiva desse rei, ele fez o cara ficar descalço 3 dias na neve para depois atender o cara e perdoar os pecados dele. Ele excomungava países inteiros. Se eu sou o rei da França, eu não estou indo de acordo com o papado, ele falava assim: agora a França está excomungada, então Deus não ouve mais as orações dos franceses, quem morrer não pode ir para o céu, não pode ir para o inferno, e vocês não podem mais casar, não pode ter batismo, não pode mais ter perdão de pecado. Ele fazia isso, e as pessoas ficavam morrendo de medo, porque achavam realmente que ele era o representante de Deus. E essa perseguição foi super intensa. Nós temos alguns exemplos dos reformadores. A reforma protestante é muito famosa. A maioria deles eram teólogos, pregadores, sacerdotes católicos, que em algum momento da vida deles, de forma sincera, encontraram a Bíblia e perceberam que a Bíblia falava uma coisa e a religião falava outra. E eles começaram a tentar mudar a religião. Pensavam assim: nossa, se a religião fala uma coisa e a Bíblia fala outra, vamos tentar consertar isso aqui. E eles foram duramente perseguidos, maltratados, humilhados, presos em cativeiro, torturados, queimados vivos e por aí vai. Temos a história, por exemplo, de Wycliffe, que é um que eu gosto muito, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Nós temos a história de Hus, que foi um homem que foi queimado vivo e cantava enquanto estava sendo queimado, que ele não abriu mão da fé dele. Nós temos a história de Jerônimo, temos os valdenses, que foi um povo duramente perseguido pelo papado por querer pregar a Bíblia, os albigenses, os huguenotes. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí, vocês podem pausar para poder ler, porque são histórias muito interessantes. Aqui temos instrumentos de tortura que eram usados naquela época contra os hereges que queriam estudar a Bíblia. Então, isso aqui eu já falei com vocês algumas outras vezes, não vou me detalhar muito nisso aqui, mas são coisas que eram feitas contra os hereges e pagãos que queriam seguir a Bíblia. Então, esse poder perseguiu o povo de Deus duramente, proibia a Bíblia, proibia o estudo, a pregação, e eles falavam que todo mundo tinha que seguir o que o Papa falava e pronto. Esse poder durou de 538, quando a tribo dos ostrogodos é destruída pelo papado, e durou até 1798. A gente vai falar mais sobre isso depois. É interessante também que aqui fala, né, que eles seriam que o povo de Deus, os santos, seriam entregues nas mãos do chifre pequeno por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo, segundo Daniel 11, verso 13, significa anos. Então, seriam 3 anos e meio. Só que em profecia, que tem elementos simbólicos, cada dia corresponde a um ano. Então, 3 tempos e meio, 3 meses e meio, dá 42 meses, que dá 1.260 dias. Lembrando que os meses aqui são contados de acordo com o calendário hebraico, que tem 30 dias por mês. Então, 1.260 dias era o tempo que o chifre pequeno dominaria. Esses 1.260 dias em profecia simbólica viram 1.260 anos. Adivinha só, o papado começa com o poder político e religioso global em 538 e ele perde esse poder político e religioso global em 1798. Faz a conta aí? Adivinha? 1.260 anos. Exatos. Esse poder também é responsável por mudar os tempos e a lei. Quem foi o poder responsável por isso? Também o papado, tá vendo? Aqui se encaixou mais um elemento, aqui se encaixaram mais 2 elementos e aqui se encaixa mais um. Como é que ele fez isso? A Bíblia, nos 10 mandamentos, deixa claro: não fará para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele fala: não faça imagem de escultura de nada que vai ser usado para adoração, nem de homem, nem de mulher, nem de Deus. Ele fala em Deuteronômio 4, assim, ó: então o Senhor vos falou do meio do fogo. Olha só como é que Deus fala aqui: a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Quando Moisés viu a sarça ardente e falou com Deus, ele não viu aparência nenhuma. Por quê? Porque Deus já sabia que o povo era idólatra, que se ele aparecesse de alguma forma, o povo ia acabar adorando ele de algum jeito. Então ele não apareceu de forma nenhuma. Moisés ouviu a voz, ele viu o fogo, falou com Deus, mas não viu nada. Ele fala no verso 15: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, ou de animal. Ele vai fazer uma lista agora. Então, mesmo uma figura de Jesus, ela é errada. Mesmo a figura de Deus, ela é errada. Não deve ter figuras para adoração. Se você vai usar uma ilustração para alguma coisa, não tem problema. O problema é usar para adoração, como as pessoas fazem. Ô, Então, Rodrigo, sim. também para amuletismo, né, digamos assim, né?
Porque, por exemplo, assim, aquele Jesus crucificado que coloca em cima da cama para proteger a casa, seria um tipo de idolatria, né? É literalmente a função do ídolo, né, que você falou, né? E aí Como um amuleto, né? o pessoal colocava aquelas estatuazinhas de mulher para, sei lá, para dar boa Fertilidade, sorte, tipo assim, sabe? sim. Então é justamente ídolos, né? Esse é o problema. Então, assim, isso aqui é o que a Bíblia fala. Não pode ter imagem para ser adorada. Não pode ter imagem mesmo de Deus. E o que o catecismo fala? Olha, o catecismo, ele usa o mesmo texto que a gente viu aqui do Deuteronômio, ele fala certinho. O mandamento incluía a proibição de toda a representação de Deus por mão de homem. O Deuteronômio explica: no dia em que o Senhor vos falou do meio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos bem de corromper-vos fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Aí ele falou certinho, igual está na Bíblia. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, foi-se fundamentado no mistério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, então isso aqui aconteceu no ano 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Da onde tiraram isso? De lugar nenhum, porque na Bíblia não fala nada sobre isso. Da Bíblia, do começo ao fim, a idolatria é proibida. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento não é contra as imagens, é o segundo. E no catecismo você vai ver que ele não é nem o primeiro nem o segundo porque ele foi tirado. O mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração. Primeiro ponto aqui. Se você pegar a Bíblia do começo ao fim, você nunca, nenhuma vez, vai ver ninguém orando por um morto, ninguém orando por alguém que não seja Deus. Então não vai ter. Você não vai ver Elias pensando assim: nossa, Moisés, por favor, interceda por mim diante do Pai. Você nunca vai ver isso. Nenhuma vez na Bíblia. Oração por mortos ou oração por alguém assim, intercedendo no lugar de Deus. Não Ô, existe isso. Rodrigo, esse não é contrário, tá certo, é porque ele só não é a favor, entendeu? E outra coisa também, aqui fala assim: isso aqui não é uma adoração, aí nós estamos venerando. Aí, se você for ver o que significa venerar no dicionário, justamente render culto, cultuar, adorar deuses pagãos. Então, adoração, veneração é a mesma coisa, é proibido e biblicamente errado. Mas, segundo o catecismo, agora pode. Então, aí nós chegamos a imagens de Jesus, nós chegamos a incensar imagens de Maria, chega até a incensar Michael Jackson, não sei por que fizeram isso, mas tem também, né, Kalel? Tem E, também o Anakin Skywalker do Star Wars. é, E aí, o altarzinho do Anakin. E aí, olha só, Ezequiel, ele é muito enfático sobre isso. Deus pega Ezequiel, leva ele até o templo, o lugar mais sagrado do mundo naquele momento, onde ficava a presença de Deus. E ele fala assim: olha o que está acontecendo. Ezequiel 8, do 3 ao 5. Estendeu, ali é Deus, né, que está estendendo essa mão, dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Então ele estava no santuário, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúme de Deus. Então ele foi levado até o templo. Ah, Juliana, eu já tinha respondido essa pergunta do Alan, tá bom? Eu tô com o chat aberto aqui, tô prestando atenção, mas obrigado, viu? Então, Ezequiel é levado em visões pro templo de Deus, e no templo ele tinha uma imagem que provoca ciúmes em Deus. Aí ele fala no verso 4: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes à entrada. O que era essa imagem dos ciúmes que estava no santuário de Deus e que estava provocando ciúme em Deus? Olha só o que fala em Êxodo, o mandamento que proíbe as imagens. Não fará imagem de escultura, não fará para ti imagem de esculpida, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. A imagem dos ciúmes eram ídolos dentro do santuário de Deus. Deus ficou feliz com isso? De forma nenhuma. A gente vai ler daqui a pouquinho que Deus fala que aquilo era uma abominação a ele. A gente vai continuar isso aqui mais pra frente um pouquinho. Temos outro mandamento que foi mudado, lembra? O chifre pequeno, o poder contrário a Deus, o anticristo, mudaria os tempos e a lei. Qual lei que ele vai mudar? A lei de Deus. Então, primeiramente,
mudou, aliás, excluiu a proibição da adoração a Deus através de ídolos, que Deus falava não pode ter ídolos, eles falam assim, agora pode, excluiu, e também fez uma alteração. Lembra do dia de sábado para santificar, passou a ser domingos e festas. O mandamento é claro, dizendo que lembra-te do dia de sábado, que no sétimo dia é o sábado do Senhor, porque o Senhor fez céu, terra, mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, e por isso Deus santificou o sétimo dia. Mateus 5,17, Jesus fala, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus mesmo diz, eu não vim tirar nada do que foi posto anteriormente. Não fazia sentido Deus dar uma regra lá atrás e ele trocar o que ele falou por algo diferente. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iotiu jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus falou, nada da lei vai mudar até que tudo se cumpra, até enquanto houverem céus e terra, a lei vai ser válida, mas o catecismo também mudou isso aqui. O sábado. No sétimo dia, Deus repousou e santificou e abençoou esse dia. Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável à aliança de Deus. Ó, até aqui certíssimo. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a esse fundamento e respeitar as leis que o Criador escreveu nele. Certíssimo também. A criação está em função do sábado, portanto, culto e adoração a Deus. Certíssimo. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra da criação. Certíssimo também. Mas, o oitavo dia. E aí, Kalel? A semana tem 7 dias, mas a semana do catecismo tem 8. Eu acho engraçado é que eles fazem isso de propósito, eles querem embananar você para você falar assim, concordo. Mas o oitavo dia para nós, porém, nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia encerra a primeira criação, o oitavo dá início à nova criação. Então, basicamente, o catecismo vai alegar: a lei de Deus é eterna, ela não pode ser mudada, mas nós mudamos. Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no domingo, o dia santo passou a ser o domingo. Quem falou isso na Bíblia? Ninguém. Os escritores bíblicos do Novo Testamento escreveram 15, 20, 30, até 60 anos depois da morte de Jesus e não falaram nenhuma mudança. Jesus falou que enquanto existirem céus e terra, ele não vai fazer mudança, não vai ter mudança nenhuma na lei. Mas, segundo o papado, essa mudança aconteceu. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, oitavo dia. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. E o mais interessante disso aqui é que os evangélicos também obedecem isso aí. Diogo, Adriana? Então, Eu queria fazer o comentário. Pode falar. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição de Cristo, não sei se eu já falei isso aqui, nós celebramos a ressurreição de Cristo no batismo, que está lá em Romanos 4:6. Não sei se é 6:4 ou 4:6. É 6. Lá que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver da guarda do domingo. Exatamente. A própria Bíblia deixa claro que a ressurreição, aliás, a morte e ressurreição são símbolos para o batismo. Diogo, Adriana? Então, outro fato também, né? A Igreja Católica, eles mudaram, né? O dia de guarda, fizeram, né, um monte de alegações, só que interessante que eles assumem que fizeram isso mesmo, né? Nós mudamos e pronto, acabou, Sim. e quem que vai ir contra, digamos assim, né? Eles não fazem as escondidas. Não, e o próprio catecismo declara várias vezes, os papas declaram abertamente que eles fizeram mudança. Tem até um livro de um católico, um padre católico, que fala sobre isso, sobre ele fala sobre como é incoerente que as igrejas evangélicas critiquem o papado e sigam as leis do papado. Eles falam assim, nós mudamos porque nós acreditamos que o papa tem autoridade para mudar. Vocês dizem que seguem só a Bíblia e estão aceitando a autoridade do papado como? Então isso é bem forte, realmente. Isso aqui é um... Falando nisso, Rodrigo, você vai Pode falar. terminar o estudo bíblico desse livro? Ou desistiu mesmo? Kalel, eu tenho que terminar de traduzir ele, que é meio chato de fazer. Aham. Mas eu fiz uma grande parte. É muito interessante, cara. Vale a pena. Então você não parou, não. Eu tô esperando esse estudo bíblico desde quando você anunciou há 2 anos atrás. Não, mas é que eu não mexi mais nele mesmo, não, viu? Não, eu espero que fique pronto. Igual o meu, que eu anunciei há uns 3 anos e até hoje não tô pronto.
Ele está esperando o estudo juntamente com a volta de Jesus, né? É verdade. Tô Zé. esperando o dom de línguas pra não ter que traduzir. Aham. Aqui tem um detalhe muito Rodrigo, importante. Pode falar. desculpa, André. Um outro detalhe que acabei de ler também aqui, né? Nesse parágrafo aí que você deu uma grifada. Isso, esse mesmo. Reunimos-nos todos no dia do sol. Isso é Então aí já forte. pega aquela idolatria pura e verdadeira, né? Sim. E a gente que conhece da Bíblia sabe o quanto a adoração ao sol foi uma coisa que Deus abominava e se irritava muito com o povo. Com certeza. Até parece que é de propósito de ter E- colocado isso daí. Não, mas é de propósito, Diogo, É, porque a gente sabe quem então, tá por trás disso. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. nossa, E aí a verdade. gente pega vários pontos, olha só. Rodrigo, Oi. parece que também, eu não sei se eu for falar bobagem aqui, parece que eu já observei assim, que na missa tem um negócio assim da Eucaristia que parece que é um sol, assim, que o Aqui, ó, o padre leva. ostensório. É um sol. É chamado, as igrejas são chamadas de mitras papais. Então, se você for ver, são representações do Deus Sol. Aqui nas imagens a gente tem aqui, ó, o Deus Mitra é igualzinho o ostensório. E aqui fica a hóstia, né? A gente pode pegar nas imagens de santos católicos, aqui no presbítero de Jesus, isso aqui atrás da cabeça dele, que as pessoas chamam de auréola, isso aqui não é auréola nada. Isso aqui é um arco solar, tá vendo? É igualzinho o arco solar, que era usado por Deus Sol Ra do Egito, o Deus Invictus romano, era usado por Deus Sol Hélios do grego. Então, você vê, a mitra e a adoração ao sol presente dentro da igreja. Aqui mesmo fala claramente, adoramos a Deus no dia do sol, o Ô, Sunday. Rodrigo, só o que eu acabei de pensar agora, eu tô assim, desde a idolatria mais complexa até a mais pequena, né, mais simples, sempre tem a lua e o sol como venerados, né? Sim, olha só o que tá falando aí. Fazem. Justamente o que está falando, ó, Calão. Deuteronômio fala, ó, guarda-te, não levantes os olhos para o céu e vendo sol, lua e estrelas, a saber todo o exército dos céus, e seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles. Então aqui está falando disso. A gente pega a história da adoração ao sol, tem no Egito, tem na Pérsia, tem na Babilônia, tem em Roma, tem dentro do catolicismo. A adoração à lua, a gente viu na história do Nabonido, tinha adoração à lua, por exemplo. Os signos seriam adoração às estrelas também, né? Ah, eu acredito que pode ter uma relação, porque a relação dos signos vem lá da Babilônia também, aquela Zoroastria e aquelas coisas dos adivinhadores e sábios, né? Olha só, continuação da história de Ezequiel que a gente pegou lá, Deus pegou ele, levou até Jerusalém, dentro do templo, e falou sobre a imagem dos ciúmes. Olha o que ele fala aqui. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que estão fazendo? Olha só, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que eu me afaste do meu santuário. Então lá dentro ele mostrou a imagem de escultura que estava sendo adorada dentro do santuário de Deus. Ele mostra também várias imagens de outros santos na parede, de deuses, aliás, na parede, onde eles ficavam incensando essas imagens. E ele falou assim, essas coisas que eles fazem me afastam do meu santuário. Eu tô vendo, eu sei o que acontece porque eu sei de todas as coisas, mas a minha presença especial não aparece naqueles lugares, porque eles cometem coisas abomináveis a mim. E ele continua no verso 16, né? Aqui está no verso 6, aqui no verso 16. Deus leva ele para ver os sacerdotes, os ministros, os levitas adorando o sol. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. E olha o que Deus fala sobre isso. Então me disse: Vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Olha só o que Deus fala sobre as abominações de idolatria e adoração ao sol. Os meus olhos não pouparão, e nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. E o catecismo quer dizer pra gente que agora pode e agora tá tudo certo. É um absurdo bíblico. Mas não é à toa que fala que ele ia falar palavras contra o Altíssimo, perseguir o povo de Deus e mudar os tempos e a lei de Deus. E justamente mais elementos que se cumpriram no papado. Aqui nós temos o catecismo segundo a Bíblia e o catecismo segundo o papado.
Então, algumas diferenças principais. Em geral, todos os mandamentos eles têm alguma diferença, tá? Mas, primeiramente, o segundo mandamento proíbe a imagem foi tirado. O quarto mandamento, que é o do sábado, foi trocado por domingos e festas. Então, o catecismo ficou com 9 mandamentos. Então, eles pegaram o 10º mandamento, que é não cobiçar, e dividiram em 2 para manter os 10. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí, tem todos os mandamentos, né? Daniel 7:25 ainda fala sobre o tempo e metade de um tempo, que eu já expliquei brevemente, que é o tempo que o chifre pequeno iria ter poder perseguidor contra o povo de Deus. Tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, que são 42 meses, que são 1.260 dias proféticos, ou seja, 1.260 anos literais. Aqui tem uma outra divisão que às vezes fica mais fácil de enxergar, para quem quiser dar uma olhadinha, depois é só pausar e olhar, quando a gente sair o vídeo no YouTube. Beleza? Daniel 8 fala também do chifre pequeno. A gente está estudando Daniel 7, mas essa parte aqui é relevante porque a gente está vendo. Daniel 8:25 fala assim, sobre o chifre pequeno. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. É um poder que visa destruir as pessoas. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, prosperar o engano, a gente lembra dos gafanhotos lá de Joel, que estão devorando a verdade e cada vez sobra menos verdade de Deus e mais falsas doutrinas são colocadas no mundo. E aí a gente vê essas falsas doutrinas, muitas delas saíram de dentro da Igreja Católica e foram aceitas não só por católicos, mas por muitos grupos evangélicos. Se você for ver, a maioria das igrejas evangélicas vai adotar o domingo, a imortalidade da alma, o inferno de tormento eterno, que a pessoa morre e vai para o céu, morre e vai para o inferno, e aquelas coisas todas que a gente sabe que biblicamente não são verdade. Todos esses processos são de maneira diferente na Bíblia, mas eles seguem as doutrinas que vêm do papado e do catecismo em vez de seguir a doutrina bíblica. Destruir os despreocupados é muito importante. Existe esse grupo de despreocupados, pessoas que estão vivendo a vida de qualquer jeito e que não se preocupam com as coisas de Deus. Mas eu vou falar para vocês, esse grupo aqui é menos preocupante do que esse aqui. Das pessoas despreocupadas dentro da igreja, que acham que por estar frequentando uma igreja elas estão salvas, que acham que por fazer estudo bíblico elas estão bem. E esse grupo aqui é mais fácil de se perder do que o outro. Porque é mais fácil o outro grupo acordar, o filho pródigo que está longe, do que o filho que está dentro de casa perdido. Então a gente tem que ficar atento para a gente não fazer parte desse grupo aqui. Porque os despreocupados serão destruídos. Levantar-se contra o príncipe é que esse poder do chifre pequeno vai se levantar contra Jesus. Como ele se levanta contra Jesus? Atacando as doutrinas de Deus, atacando o povo de Deus, porque toda vez que um dos meus pequeninos é atingido, eles estão atingindo a Jesus. A gente vê com clareza que levantar-se contra o príncipe também significa colocar-se no lugar de Deus. Esse texto aqui é muito usado por pessoas que falam assim: o anticristo um dia virá, e ele vai dominar, vai se assentar no santuário, vai reconstruir o terceiro templo, toda aquela história. Mas o que eles não enxergam é que o anticristo já veio, ele já existe, e ele já sofreu a ferida mortal que eles tanto esperam que vai acontecer. Todos esses elementos que a gente viu até aqui que comparam o anticristo deve ser dessa forma, ele se enquadra no papado. Inclusive esse de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O verso 1 desse capítulo está falando sobre a volta de Jesus. Então ele está falando assim, a volta de Jesus não vai acontecer sem que antes o mundo entre em apostasia, se afaste de Deus e da verdade. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Quem que é esse daí? O que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. O papado fez isso? Sim. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O papado fez isso também? Sim. As pessoas acham que isso aqui vai acontecer no futuro, mas isso já acontece desde 538 a.C. Aliás, 538 depois de Cristo. E aí a profecia também diz que, embora ele vai se levantar contra o príncipe, ele vai ser derrotado sem esforço humano, sem auxílio de mãos humanas, porque o próprio Jesus é que no final de tudo vai resolver esse problema. A pedra cortada sem auxílio de mãos lá de Daniel 2, que a gente já viu também. Então, olha só as características. O papado tem que se enquadrar em todas as características e ele se enquadra perfeitamente em todas. Ele surge depois dos 10 primeiros chifres? Então, tinham 10 divisões de Roma e o papado surge depois? Sim. Quando ele surge, ele destrói 3? Ele se torna o poder político e religioso global? Sim. Então ele surge, destrói Elos, destrói Vândalos, destrói Ostrogodos, e ele se torna o poder supremo da Europa com poder político e religioso, e dominava todos os povos. Começa com a queda dos Ostrogodos e termina com o final do papado, que a gente vai ver já já.
Apocalipse 13 fala sobre como seria o final desse processo. Porque o chifre pequeno e a besta do mar são o mesmo poder. Ele fala assim: se alguém leva para cativeiro vai. Então aquele papado que a tantas pessoas aprisionou, perseguiu, torturou e matou, acabou como? O próprio Papa, quando terminam os 1260 anos, em 1798, é preso. O general de Napoleão, chamado Berthier, prendeu o Papa Pio VI, levou o Papa Pio VI para cativeiro, e o Papa, alguns anos depois, morreu no cativeiro, e a partir dali, até hoje, o papado nunca mais teve poder político. Eles têm poder religioso, e tem agora, depois de 1769, se eu não me engano, ele tem poder político dentro do Vaticano, mas ele não tem poder político global como ele tinha. E aí acontece a chamada ferida mortal. O papado sofreu ali a ferida mortal. Ele parou de ter o poder de perseguir, mas a profecia mostra pra gente que essa ferida mortal vai ser curada. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí também. Outra característica: o chifre pequeno perseguiu o povo de Deus, proibiu a Bíblia, matou pessoas. O papado fez isso durante 1260 anos. A boca que falava com insolência, ele comete blasfêmias? Se coloca no lugar de Deus e fala que pode perdoar pecados e fala que pode alterar a Bíblia? Sim. Mudou a lei de Deus? Aboliu o mandamento das estátuas e trocou o sábado pelo domingo? Sim. Vocês percebem? Todas as características se enquadram perfeitamente, inclusive o período de domínio de 1260 anos. Começa em 538, termina exatamente em 1798, como a profecia falou. Como eu já tinha adiantado, Apocalipse 3 diz que a ferida mortal vai ser curada. Esse poder, no futuro, vai voltar. Então vocês percebem, toda a linha do tempo ela acontece perfeitamente, parte após parte. Ela se cumpriu grande parte. Mas Apocalipse 3 traz informações novas, lembra? Tinha a bolinha pequena do Daniel 2, que se expandia no Daniel 7, que se expande no Daniel 8, que se expande no Apocalipse 13, que se expande no Apocalipse 17. Então, dentro de Daniel, a gente já viu o cumprimento de praticamente tudo. Né? Daniel 7. Mas em Apocalipse 13 fala que esse poder do papado, ele vai voltar a dominar. Ele vai ter a ajuda da besta da terra, que a gente vai ver mais pra frente também. Então, esse poder vai se unir com a besta da terra e eles vão voltar a dominar poder político e religioso novamente. Apocalipse 13 fala assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Essa aqui é a ferida mortal. Quando o papado foi preso, ali, o Papa Pio VI foi preso, e o papado nunca mais teve poder político e religioso global. Mas essa ferida foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha, quando a ferida for curada, as pessoas do mundo vão ser enganadas e vão seguir esse poder novamente. E adorarão, e adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E no verso 12 fala assim: que a besta da terra exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o papado, na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, que é o papado, cuja ferida mortal foi curada. Então, a Bíblia ainda fala no Apocalipse 13 como vai ser essa cura da ferida mortal. Então, Roma papal é esse poder do chifre pequeno, enquadra em todas as características. E agora temos um ponto importante para a gente finalizar. O chifre pequeno, a Bíblia diz que ele lançou a verdade por terra. Então, é um poder contrário a Deus, que quer levar as pessoas para a perdição e que lançou a verdade por terra. Estamos falando dos católicos? Não. Estamos falando do sistema religioso, que tem doutrinas que são contrárias a Deus. Como Daniel falou, e a gente analisou ponto a ponto e se encaixa perfeitamente. Nós não estamos falando dos católicos, de novo. Nós não estamos falando das pessoas que são fiéis e que acreditam ali que estão sendo enganadas. Não estamos falando disso. Estamos falando do sistema religioso. Rodrigo, elas não acreditam que estão sendo enganadas, né? Elas acreditam que estão fazendo certo, né? Aí eu falei que elas acreditam sendo enganadas. Você tá falando tanto de coisa errada assim, mas é sem querer, normal. É o calor, né, Rodrigo? O calor. Tô ficando gaga. Então, o chifre pequeno lançou a verdade por terra. O que é a verdade? Jeremias 10:10 fala que o Senhor Deus é a verdade. João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira carta de João 5:6 fala que o Espírito Santo é a verdade. João 17:17 fala que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E Salmo 119, 151 fala: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, os 10 mandamentos também são verdade. Então, quando o chifre pequeno ataca a verdade, ele está atacando Deus Pai.
ele está atacando Jesus, ele está atacando o Espírito Santo, ele está atacando a Bíblia, ele está atacando os 10 mandamentos. Esse é o alvo principal do chifre pequeno. E por que ele faz isso? Porque é Deus quem pode nos salvar. É Ele que pode nos perdoar. Através do sacrifício de Jesus, através da intercessão e ação do Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo, da verdade, através da Bíblia, que é a verdade, nos liberta, e através dos mandamentos que mostram para a gente o caminho certo a seguir. Quando nós estamos errando e quando estamos seguindo o caminho contrário a Deus e qual é a direção correta. E tudo isso é a obra do chifre pequeno, que é importantíssimo conhecermos, né? Então, o poder do anticristo não é um homem que vai vir o filho do diabo, é uma pessoa que vai surgir, não. Se for analisar toda a história que a gente viu até aqui, o leão não era Nabucodonosor, o urso não era Ciro, o leopardo não era Alexandre. Eram os reinos, os poderes. E mais uma vez, o anticristo não é o papa, o anticristo é o sistema papal, o sistema religioso. E a gente vê mais sobre isso em Apocalipse 13, a besta do mar, Apocalipse 13, a besta da terra, Apocalipse 17, a grande meretriz, e mesmo em Daniel 8 também a gente vai falar mais sobre isso. Então, pessoal, aqui a gente encerra o estudo de hoje. Eu agradeço vocês pela participação, agradeço vocês pela paciência. Esse é um tema longo, é um tema difícil. É importante revisar, ver os detalhes, conferir e ver se as coisas estão batendo direitinho. Mas a partir disso aqui a gente tem uma possibilidade boa de entender o que vai acontecer em Apocalipse 13, que vai contar pra gente como é a ferida mortal vai ser curada. Então a gente está nesse momento da história. A gente está nesse momento em que a ferida mortal já aconteceu, o anticristo já surgiu, já perdeu o poder, e a gente está no momento ainda antes dele voltar ao poder, que vai acontecer, e os sinais indicam que parece que as coisas estão caminhando justamente para isso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O Alan levantou a mão aí, Rodrigo. Vê o que ele quer Vixe, perguntar. eu não vi que tinha levantado a mão. É que tô Não, eu acabei de levantar a mão. Pode falar, por favor, Alan. Não, é o seguinte, eu vendo toda a explanação, toda a explicação, muito bacana. E para não desviar na lógica do que estava sendo explicado, né, eu preferia fazer o comentário agora no final. Eu queria saber se em alguma outra oportunidade, sei que já está tarde, né, discutir um pouquinho mais sobre essa questão da guarda do sábado, porque eu acho que é desfocar muito, embora contextualmente tenha a ver com a situação da demonstração da doutrina católica, né? Sim. Também, já de antemão, digo que eu não tenho um posicionamento favorável à maior parte dos entendimentos do catolicismo, especialmente nessa conversão, acho eu, forçada do domingo em relação ao sábado. Mas, assim, um pouco a analisar que eu gostaria em relação a, por exemplo, o livro de Atos, Atos 15, quando é discutido lá as questões dos gentios guardarem a lei de Moisés, né? Sim. Eu queria saber o posicionamento, né, dos colegas aí, dos irmãos da Igreja Adventista, como lida com esse texto em relação ao sábado, né? Sim, Alan, agradeço pela pergunta, viu? E pelas dúvidas. Temos que analisar bem essa questão do Novo Testamento, uma coisa que eu acredito que é muito bagunçada. Muito ali se fala sobre as leis de Deus. Só que se a gente for analisar, se você for pegar, não é separado em tópicos dessa forma, mas é uma questão didática, tá? Se você for analisar, nós temos leis morais, por exemplo, os 10 mandamentos, nós temos leis cerimoniais, por exemplo, batismo, circuncisão, Santa Ceia, certo? Tinha as festas de Israel, existem leis sociais. Então, a gente tem que analisar quais são essas leis que estão sendo debatidas no Novo Testamento, por exemplo, em Atos, por exemplo, nas cartas de Paulo. Muito se fala em Gálatas, muito se fala em Hebreus sobre essa questão, tá? Então, a gente tem que analisar se estamos falando de leis cerimoniais ou se estamos falando de leis morais. As leis cerimoniais, muitas delas foram cumpridas em Cristo, por exemplo. Existia a Páscoa. A Páscoa deveria ser feito o sacrifício do cordeirinho no dia 14 de Nissan, todo aquele procedimento depois da festa dos pães asmos. Hoje em dia se celebra dessa forma? Não se celebra mais dessa forma, porque Cristo foi o cumprimento perfeito da Páscoa, ele cumpriu todos aqueles símbolos que apontavam até ele. No momento que ele vive toda a vida dele perfeita, ele morre na cruz, aqueles símbolos cessam, ele substitui a Páscoa pela Santa Ceia, e a própria Santa Ceia ele fala, vocês vão comemorar a Santa Ceia até que eu volte. Então tem um prazo determinado. Existem leis que não têm prazos determinados, por exemplo.
Não matarás, não tem prazo determinado. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não terá outros deuses diante de mim. Tô dando exemplos do decálogo. Então, a gente tem que analisar bem isso daí. Se você quiser, tem um material que a gente fez faz pouco tempo sobre o sábado, eu posso te enviar, você pode tirar suas dúvidas. Hoje, com certeza, realmente não dá tempo. E essas dúvidas sobre os de Atos, sobre as leis, eu tenho um estudo sobre isso também que eu posso te passar. Aí a gente pode ir conversando isso durante a semana. Vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar, tá bom? Claro, claro. São muitas coisas, é complexo, já vou te adiantar, porque as pessoas misturam muito isso aí. Até com essa questão das leis, como você citou dos Atos, esse texto do Atos 15 é aquele que fala da carne sufocada também, Alan? E é isso que Isso. eles falam de que pareceu bem ao Espírito Santo e não nos vão impor maior peso. Sim, Aí sim. ele cita, né, a carne sufocada dentre mais. Eu acho que são 4 orientações básicas, né? Carne sacrificada aos ídolos também, se eu não me engano. Isso. Mas Tem no caso realmente- aqui, mais que estava pegando era a circuncisão, né? Que eles queriam Circuncisão, que sim. os gentios É. fossem circuncidados, né? O negócio era aquele, né? Tem também aquele texto, Juliana, de Colossenses, se eu não me engano é Colossenses 2:16 ou 17, que fala assim, não julgueis por causa de festas, dia de guarda, sábados, talvez você tenha visto isso aí também, é interessante. Tudo isso tem no estudo. Podia fazer um estudo se o Alan concordasse, né? Não. Fazer um estudo com ele sobre o sábado. Pra ele, Sim, com porque certeza. seria bom, o Rodrigo, eu achava assim, legal dele poder participar e perguntando do que ele vê um estudo que já foi feito, não sei. Inclusive, eu não fiz menção antes porque ia atrapalhar demais, ia ser um desvio violento do cara. Eu sei que é por isso que eu esperei finalizar agora para fazer só menção a respeito disso. Eu sei que também não daria tempo para tratar agora. Foi só para eu me posicionar, que é uma coisa que eu gostaria de analisar aí como vocês interpretam, como a gente consegue analisar isso aí. Mas basicamente, o Rodrigo, o que você me falou aí, deu para entender o posicionamento sobre os 10 mandamentos, né? E que não, assim, superficialmente falando, Atos 15 não estaria tratando especificamente Dos 10 daquilo que está mandamentos. contido nos 10 mandamentos, mas de Sim. outras, entre aspas, leis menores, que poderiam estar sendo imputados ali aos gentios, porque nesse período aí de Atos aí era tanto judeus quanto gentios que estavam se convertendo ali, né? Trazendo de várias culturas do Oriente Médio e enfim, esse conflito era mais do que lógico ter acontecido ali em Jerusalém e essa discussão ter ocorrido e principalmente por estar sendo discutido nas escrituras, né? Então a gente tem que se basear nela, mas gostaria de ver sim esse estudo em relação ao sábado e essa confluência com Atos, porque é o ponto mais Interessante. mais delicado, vamos dizer assim. É super delicado, sim. Até porque eles mesmos, às vezes, entre os próprios discípulos, eles discutiam o que eles deviam ou não fazer. Porque a Sim. tradição era fortíssima, né, Alan? Se você for analisar ali, a tradição, que eles tinham a tradição oral, que acabou se tornando depois o Talmud, ela era fortíssima mesmo entre os discípulos. Eles demoraram muito para entender que não era bem daquele jeito. Eu até lembro de Marcos 7, né, que Jesus fala Isso, sobre de que eles deixaram os mandamentos de Deus e começaram a se apegar à tradição dos homens. Então, isso aí a gente sabe que tem um peso na história da igreja no início ali muito grande, né? Fortíssimo, sim, com certeza. Mas beleza, outra oportunidade a gente faz essa análise aí. Com certeza. Se você tiver curioso e quiser ver, eu te passo o link depois, mas se quiser um dia parar pra gente estudar junto e discutindo ponto a ponto, mais legal ainda, tá bom? Tudo bom, beleza. Então, gente, eu agradeço todo mundo, eu agradeço o Alan, fico feliz de você ter gostado, cara. Espero que você participe mais vezes com a gente, tá? E alguém tem mais alguma coisa, pessoal? Não sei se quer comentar mais alguma coisa. Só tem uma queixa, que a nossa oradora oficial não veio. Pô, que pena que a Carminha não veio hoje, né? Verdade. Uma pena. Minha mãe tá nos preparativos lá do Natal, lá, sabe? Diz que ia fazer não sei o quê. Então é isso, entendeu? Então, pessoal, alguém faz a oração pra gente finalizar, por favor? Eu vou fazer então, que é minha Essa mãe, Juliana né? é pro Então. Não é a mãe dela, né, Kalel? Mas tá bom. É mais ou menos, né? Não, eu não é que ela não é mesmo, mas eu tô representando ela aqui, então, pode ser? Por favor, Juliana. 50% Carmen, né? É a filha da Carmen, né? Mas mais ou menos. Vamos lá.
Deus querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por esse estudo, Pai. Que essa palavra possa entrar no nosso entendimento, no nosso coração. Abençoa todos os nossos irmãos queridos que participaram, Pai, e que nós possamos juntos, Senhor, na próxima hora, no próximo dia, estarmos estudando a tua boa e santa palavra. Abençoa a vida do Rodrigo, Senhor, que o Senhor continue usando ele com poder e graça, Pai. Muito obrigada por tudo, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Teve um pouco de Carminha aí. Gente, muito obrigado. Amém. Então, nos vemos na próxima terça. Tá bom? Beleza. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado, noite. gente. Boa noite a Fiquem com todos. Deus. Boa noite a todos. Com Deus. Amém.